Olá, somos estudantes do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, pertencentes ao curso de Agronomia e estamos cursando a disciplina de Fitopatologia 1, ministrada pelo professor Milton Lima. Neste momento, iremos efetuar a leitura e narração do Manual de Fitopatologia, cujo capítulo tem o título de Epidemiologia e Doenças de Plantas, escrito por Amando Bergamin Filho e Lilian Amorim. Para Vander Planck, 1963, a epidemiologia é apenas a ciência da doença em populações, e nenhuma é tão completa quanto a de Kranz, de 1974, para quem a epidemiologia é o estudo de populações, de hospedeiros e da doença resultante dessa interação sob a influência do meio ambiente e a interferência humana. Uma terceira definição de epidemiologia, ela é o estudo de populações de patógenos e de hospedeiros que leva a algo novo. Contudo, todas enfatizam ser a epidemiologia uma ciência de populações. A epidemiologia é essencialmente uma ciência de campo. Ensaios em laboratórios podem ser considerados como estudos epidemiológicos somente se forem mostrados com o objetivo de explicar o que acontece no campo. O princípio básico por detrás da epidemiologia é que a quantidade de doença no campo é determinada pelo balanço entre os dois processos opostos, infecção e remoção. A epidemiologia engloba esses dois processos, sendo apenas um detalhe o fato da quantidade de doença aumentar, diminuir ou permanecer inalterada em função do tempo. Os termos epidemia e endemia estão relacionados com o balanço dos processos antagônicos, infecção e remoção. Os termos epidemia explosiva e epidemia tárgica, segundo Gaumann, são usados caso o aumento de intensidade seja rápido ou lento, respectivamente. Já o termo endemia, além de ter uma conotação geográfica, sendo sinônimo da doença sempre presente numa determinada área, é caracterizar-se por não estar em expansão. Também implica no balanço próximo de neutro entre os processos de infecção e remoção. Apesar dessas diferenças epidêmicas, não é o oposto de endemia. Não existe uma doença completamente endêmica de um lado e uma doença completamente epidêmica do outro. Endemia e epidemia misturam-se e exibe-se uma variação contínua entre os extremos. O termo mais recente, epidemia poliética, refere-se àquelas epidemias que necessitam de anos para mostrar significativo aumento na intensidade de doenças. Numerosos exemplos ocorrem como doenças de hospedeiros perenes ou com patógenos vinculados pelo solo. Epidemiologia, fitopatologia e biologia. Dentro do contexto de ciências biológicas, é usual a abordagem de ideias de níveis de organização. Epidemiologia atua ao nível de população, do patógeno e hospedeiro especificamente, onde do contato dessas duas populações surge a terceira, população de lesão. Epidemiologia também trata do nível de comportamento, onde, para se ter uma visão clara da epidemia, é necessário entender relações hospedeiro-patógeno. Podendo-se dizer que epidemiologia é uma ciência que está no cruzamento da fitopatologia, ciência prática, com a ecologia, ciência essencialmente teórica. Importante ressaltar início da epidemiologia como ciência, em 1963, o que mudou a maneira de analisar epidemias de doenças de plantas. Epidemias, ou monociclo. Didaticamente, pode-se considerar a doença como a interação de uma única planta com uma única unidade infectiva do patógeno. Desde o primeiro contato entre o patógeno e o hospedeiro até a morte da lesão, constituem um ciclo de infecção que pode ser definido em processo monocíclico e policíclico. Não existem regras consistentes para definir os elementos de um ciclo de infecção. Considera-se como exemplo o caso da ferrugem. Esporos são produzidos em pústulas, levados pelo vento e podem ser depositados sobre o hospedeiro, onde germinarão, penetrarão, colonizarão e formarão novas lesões, com mais esporos. A inclusão do fator tempo no ciclo de infecção permite a definição de diversos períodos de interesse epidemiológico, dentre estes o período de incubação, período latente e período infeccioso. O período de incubação pode ser definido como período de tempo decorrido entre a deposição do patógeno na superfície do hospedeiro.
Período latente, como período de tempo decorrido entre a deposição do patógeno na superfície do hospedeiro e o aparecimento dos primeiros sinais. E o período infeccioso representa o período de tempo em que uma lesão permanece produzindo estruturas reprodutivas. Epidemias, o policiclo. Ciclo de infecção é um processo recorrente capaz de se repetir inúmeras vezes. A epidemia, ou policiclo, por sua vez, constitui-se na superposição de ciclos de infecção, dando origem ao que Gallman chamou de cadeia de infecção. Doenças que exibem essa característica foram chamadas por Van der Planck de doenças de juros compostos. Um exemplo de doenças de juros compostos é a ferrugem do feijoeiro, cujo agente causal, em condições favoráveis, pode produzir uma geração a cada 12 dias. Nas doenças de juros compostos, plantas doentes produzem inóculo para gerar novas plantas doentes durante o ciclo da cultura. Outro grupo de doenças são as doenças de juros simples, onde as plantas doentes não produzem inóculo capaz de gerar outras plantas doentes no mesmo ciclo da cultura. O inóculo está confinado ao interior da planta e ali permanece até a morte e início de decomposição de tecidos do hospedeiro. Os esporos produzidos no interior da planta serão expostos apenas ao final do ciclo da cultura nos restos culturais em decomposição. Um exemplo de doenças de juros simples é a murcha do tomateiro. A velocidade com que a doença aumenta nas curvas de progresso de doenças de juros compostos é proporcional à própria quantidade de doenças em cada instante. Assim, se uma lesão dá origem a 10 lesões dão origem a 100, e 100 a 1000, e por diante. A velocidade com que as doenças aumentam na curva de progresso de doenças de juros simples, por sua vez, é proporcional ao inóculo original previamente existente, à quantidade de plantas doentes. Frequência de infecções bem-sucedidas a partir do inóculo original presente no solo. Os modelos exponencial e linear mostram certa discrepância com as curvas de progresso da doença observadas no campo. Quando a capacidade de doenças é baixa, os modelos ficam próximos da realidade, mas à medida que a quantidade de doenças aumenta, a diferença entre a realidade e o modelo se acentua. No entanto, nenhum progresso biológico comporta-se desta maneira, pois o crescimento dos seres vivos é limitado, entre outras causas, pela indisponibilidade de nutrientes. De maneira semelhante, as doenças de plantas não podem crescer infinitamente, porque o tecido do hospedeiro é finito. Modelos simbólicos e o computador. Com base no modelo analógico, é possível construir um modelo simbólico matemático. Este é mais apropriado para expressar, sem ambiguidade, as propriedades fundamentais de sistema complexo. O modelo de Camargo e Bergamin Filho, 1988, será usado para resumidamente demonstrar o poder dos modelos simbólicos matemáticos. Os resultados obtidos com as diversas simulações feitas são altamente reveladores a respeito do modus operandi de uma epidemia. Um período latente de 4 dias e um período infeccioso de 1 dia produzem uma curva de severidade de doença em escala, onde cada degrau representa um múltiplo do número de esporos efetivos. Diferentes valores alteram a data com que a epidemia se desenvolve.
Ao contrário do que o senso comum poderia supor, valores crescentes de dias após um certo limite não influencia a velocidade de crescimento da epidemia. O padrão de esporulação durante o período infeccioso tem influência no desenvolvimento da epidemia. Neste contexto, a esporulação concentrada no início do período infeccioso acarreta uma epidemia de maior velocidade de crescimento. Modelos matemáticos, como os descritos neste item, sempre fornecem um resultado preciso. Seria, porém, este resultado preciso um bom resultado? Zadok e Shen diferenciam o uso de simuladores para demonstrar princípios gerais e o uso de simuladores para prever acuradamente o desenvolvimento de epidemia no mundo real. Para o primeiro caso, sim, os simuladores geralmente produzem bons resultados. Para o segundo caso, no entanto, pode-se dizer que ainda falta percorrer um longo caminho até que os resultados precisos que o computador fornece possam ser considerados bons resultados.